Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público, NBR 12.216, 92. Esta norma fixa as condições exigíveis na elaboração de projeto de estação de tratamento de água destinada à produção de água potável para abastecimento público. Aí aqui também vale consultar a NBR 12.211 e a NBR 12.213, que é Estudo e Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água e Projeto de Sistema de Captação de Água na Superfície para Abastecimento Público, procedimentos. Definições. Para os efeitos desta norma são adotadas as definições. Estação de Tratamento de Água, que é a ETA, é o conjunto de unidades destinado a adequar as características da água aos padrões de potabilidade. Unidade de estação de tratamento. Cada um dos elementos da ETA em que certo processo de tratamento se realiza. Tempo de funcionamento. Tempo necessário para que a ETA produza o volume de água demandado em um dia. Etapas de construção. Ampliações sucessivas que podem ser feitas a fim de que a ETA atenda sem sobrecarga às demandas impostas pelo consumo. Capacidade nominal. Vazão em condições normais de funcionamento para a qual a ETA é projetada. Capacidade máxima. Vazão máxima que a ETA pode produzir mantido o efluente dentro dos padrões de potabilidade. Capacidade hidráulica. Máxima vazão relacionada com o dimensionamento hidráulico da instalação, independentemente das condições sanitárias. Período de detenção. Relação entre volume útil referido a determinada unidade da ETA e sua vazão. Taxa de aplicação superficial. Relação entre a vazão referida a determinada unidade da ETA e a área de sua superfície útil. Então, que é taxa de aplicação superficial, relação entre a vazão referida a determinada unidade da ETA e a área de sua superfície útil. Desenvolvimento do projeto. Elementos necessários. A elaboração de um projeto de estação de tratamento de água pressupõe conhecidos os seguintes elementos: capacidade nominal, definição das etapas de construção, localização e definição da área necessária para sua implantação, levantamento planeltimétrico e cadastral da área de implantação, execução de sondagens de reconhecimento do subsolo da área de implantação, manancial abastecedor de características da água, sistema de captação e adução desde o manancial da ETA, sistema de adução da água tratada, cotas impostas pelo sistema de abastecimento de água, corpos receptores para a descarga da ETA. Atividades necessárias. A elaboração do projeto de estação de tratamento de água compreende as seguintes atividades: definição dos processos de tratamento, disposição e dimensionamentos das unidades dos processos de tratamento e dos sistemas de conexões entre elas, disposição e dimensionamento dos sistemas de armazenamento, preparo e dosagem de produtos químicos, elaboração dos projetos de arquitetura, urbanização e paisagismo, elaboração dos projetos de fundações e superestrutura, elaboração dos projetos de instalações elétricas, hidráulicos, sanitárias, drenagem pluvial e drenagens, esgotamento geral da ETA com indicação da disposição final e projetos complementares, elaboração das especificações dos materiais de equipamentos relacionados ao processo e às suas instalações complementares, bem como dos materiais e equipamentos de laboratório e segurança. Elaboração do memorial descritivo justificado, elaboração das listas de materiais e equipamentos,
elaboração do orçamento, elaboração do manual de operação e manutenção. Condições gerais. Para a elaboração do projeto da estação de tratamento de água, devem ser observadas as condições indicadas a seguir. Definição do tempo de funcionamento e da capacidade da ETA. A capacidade é determinada em função do tempo de funcionamento e com base em estudo técnico econômico, conforme NBR 12211. Definição da área necessária à implantação da ETA. A ETA deve ser localizada em ponto de fácil acesso em qualquer época do ano. O terreno para a implantação da ETA deve ser situado em local livre de enxurradas e acima da cota máxima de enchente. O terreno para a ETA ele tem que estar acima da cota máxima para enchente. Deu? De modo que esta não comprometa a operação. Ok. Na escolha do local para a implantação da ETA, devem ser levados em conta a disponibilidade de vias de acesso, a facilidade de fornecimento de energia elétrica, as posições relativas ao manancial e ao centro de consumo, o corpo receptor de descargas da ETA e a disposição do lado dos decantadores. Particular atenção deve ser dada à natureza do solo, a fim de prevenir problemas de fundação e construção e oferecer a possibilidade de situar as unidades acima do nível máximo de água do subsolo. Inexistindo terreno livre de enchentes, exige-se pelo menos que as bordas das unidades e dos pisos dos recintos onde são feitos armazenamentos ou se localizam as unidades básicas para o funcionamento da ETA, estejam situadas pelo menos 1 metro acima do nível máximo da enchente. A estabilidade da construção estudada, levando em conta a ocorrência de enchentes, deve prever, quando necessárias, obras especiais para evitar a erosão das fundações. As descargas da ETA passam a realizar-se sobre qualquer cota de enchente. O acesso à ETA deve contar com a estrada em condições de garantir o trânsito permanente das viaturas utilizadas no transporte dos produtos químicos necessários ao tratamento da água. No caso de ETA em que o consumo global diário de produtos químicos exceda 500 kg, o leito da estrada de acesso deve permitir carga de pelo menos 10 toneladas por eixo e ter as seguintes características: largura mínima de 6 metros, rampa máxima de 10% e raio mínimo de 30 metros. Então, aqui é o seguinte: se a ETA consome 500 kg de produto químico por dia, você tem que se preocupar até com o acesso. O acesso deve permitir carga de pelo menos 10 toneladas por eixo e deve ter as seguintes características: largura mínima de 6 metros. Então, aqui você tem a estrada aqui, ela vai ter que ter pelo menos 6 metros. Rampa máxima de 10%. Aqui você vai ter uma inclinação, com a rampa no máximo. No caso, ela tem que ser menor. Aí é maior, tá doida? A rampa, a inclinação, ela tem que ser menor ou igual a 10%. E o raio mínimo é de 30 metros. O raio tem que ser maior ou igual a 30 metros. Ok, vamos para frente. Em caso de ocorrência da condição 5.2.1.3 ou 5.2.1.3, cadê? 5.2.1.3,
Aqui, ó, inexistindo terreno livre de enchentes. O acesso à ETA deve ser previsto de modo que permita, em qualquer época do ano, o transporte pessoal e o abastecimento de produtos químicos. A área mínima reservada para a ETA deve ser a necessária para permitir a sua implantação, ampliações futuras e a construção de todas as obras indispensáveis ao seu funcionamento, tais como portaria, estações elevatórias, cabine de força, reservatórios, canalizações, áreas de edifícios. Cadê? A área mínima prevista para a ETA deve ser a necessária para permitir sua implantação, ampliações futuras e construção de todas as obras indispensáveis ao seu funcionamento, tais como portaria, estações elevatórias, cabine de força, reservatórios, canalizações, áreas de edifícios para armazenamento, oficinas de manutenção, pátios para estacionamento, descarga e manobra de veículos e vias para trânsito de veículos e pedestres. A área prevista para a disposição do lodo da ETA não faz parte necessariamente da área que se refere à seção. As residências para o pessoal que trabalha na ETA, quando previstas, devem situar-se fora da área reservada exclusivamente à instalação, com acesso independente. Toda a área da ETA deve ser fechada de modo a impedir o acesso de pessoas estranhas. A ETA deve ser projetada levando-se em conta, entre outros fatores, a disposição das tubulações, a topografia natural do terreno, as descargas de fundo e o recebimento de produtos químicos. Aqui tem uma tabela de classificação das águas. Enfim, vou continuando aqui. As unidades e o reservatório de água tratada devem ser projetados de modo que as cotas de fundo sejam superiores ao nível máximo do lençol freático. Aqui, ó, as cotas de fundo sejam superiores ao nível máximo do lençol freático. Não sendo isso possível, as estruturas devem ser projetadas de modo a permitir inspeções periódicas com vista à identificação de defeitos causadores de infiltração pelas paredes ou pelo fundo. Definição dos processos de tratamento. O levantamento sanitário da bacia deve ser elaborado conforme NBR 12.211. Para fins dessa norma, devem ser considerados os seguintes tipos de águas naturais para abastecimento público. Aqui, isso aqui é importante, ó. O tipo A. O tipo A são águas subterrâneas ou superficiais, provenientes de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas na tabela seguinte, e as demais satisfazendo os padrões de potabilidade. Então, tipo A, águas subterrâneas ou superficiais, proveniente de bacias sanitariamente protegidas. Vamos para a próxima. A próxima é a água tipo B. São águas subterrâneas ou superficiais provenientes de bacias não protegidas. É a mesma coisa ali. Com características básicas definidas na tabela seguinte, que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade mediante processo de tratamento que não exija coagulação. Então, peraí, deixa eu ver qual é a diferença aqui. Tipo A, as águas subterrâneas ou superficiais provenientes de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas na tabela seguinte e as demais satisfazendo aos padrões de potabilidade. Tipo B, águas subterrâneas ou superficiais provenientes de bacias não protegidas. Aqui são bacias protegidas no tipo A. No tipo B são bacias não protegidas. Não protegidas, com características básicas definidas na tabela seguinte,
que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade mediante processo de tratamento que não exija coagulação. Águas tipo C. Tipo C, águas superficiais provenientes de bacias não protegidas, certo? Com características básicas definidas na tabela seguinte e que exijam coagulação para enquadrar-se nos padrões de potabilidade. E as águas do tipo D. Tipo D, águas superficiais provenientes de bacias não protegidas, sujeitas a fontes de poluição, com características básicas definidas na tabela e que exigem processos especiais de tratamento para que possam enquadrar-se nos padrões de potabilidade. Processos especiais de tratamento. Então, dá a entender que a primeira água aqui é melhor, porque a tipo A são bacias protegidas. E ela já é potável. Então, a água tipo ela já é potável. A B, ela não é protegida e ela vai para um tratamento que não exige coagulação. A C é bacia não protegida, mas ela precisa de um tratamento que exige coagulação, né, para ficar potável. A D, ela já é uma água mais suja, porque está dizendo que é bacia não protegida e que ela recebe poluição, sujeita a fontes de poluição, e que ela precisa de processos especiais de tratamento, que é o rio Tietê. Bora lá. Aqui é o seguinte, a tabela de classificação de águas naturais para abastecimento público. Água do tipo A, DBO, 5 dias. E o que é o DBO? Agora lascou, não sei. DBO, 5 dias, miligrama por litro. Não entendi. Tá bom, mas vamos lá. Pelo que eu tô entendendo, são 5 dias aqui que é levado em conta. Aí, para o tipo A, é a média de 1,5. Tipo B, 1,5 a 2,5. Tipo C, 2,5 a 4. E tipo D é maior que 4. E a máxima, em qualquer amostra, 1 a 3 no tipo A, 3 a 4 no tipo B, 4 a 6 no tipo C e maior que 6 no tipo D. Coliformes. Coliformes, a média mensal em qualquer mês. Tipo A é de 50 a 100. No tipo B, de 100 a 5.000. Tipo C, de 5.000 a 20.000. E no tipo D é maior que 20.000. E o máximo é maior que 100 centímetros, maior que 5.000 centímetros e maior que 20.000 e não tem. O pH da água tipo A vai de 5 até 9, da B 5 até 9, da C 5 até 9 e da D de 3,8 até 10,3. Então, essa água aqui precisa ser corrigida de pH, né? Ninguém vai beber uma água 3,8, né? Cloretos, na tipo A é menor que 50, tipo B de 50 a 250, tipo C 250 a 600 e tipo D maior que 600. E fluoretos menor que 1,5, tipo B 1,5 a 3, tipo C maior que 3 e no tipo D não é definido. Águas receptoras de produtos tóxicos. Excepcionalmente podem ser utilizadas para abastecimento público
quando estudos especiais garantam sua potabilidade com autorização e controle de órgãos sanitários e de saúde pública competentes. O tratamento mínimo necessário a cada tipo de água é o seguinte: tipo A, você vai ter uma desinfecção e correção do pH. Então, no caso aqui vai ser o quê? Jogar cloro, né? E algum produto aí para corrigir o pH. Sulfato, sei lá. Sulfato é coagulante, mas enfim. O tipo B é uma desinfecção e correção do pH. E além disso, decantação simples para águas contendo sólidos sedimentáveis, quando por meio desse processo suas características se enquadrarem nos padrões de potabilidade, ou filtração precedida ou não de decantação para águas de turbidez natural, medida na entrada do filtro sempre inferior a 40 unidades nefelométricas de turbidez, UNT. Ai, velhos tempos que eu trabalhava na estação. Unidades nefelométricas de turbidez. Filtração precedida ou não de decantação para águas de turbidez natural, medida na entrada do filtro sempre inferior a 40 unidades nefelométricas de turbidez. E cor sempre inferior a 20 unidades referidas aos padrões de platina. Tipo C, coagulação seguida ou não de decantação, filtração em filtros rápidos, desinfecção e correção do pH. E tipo D, tratamento mínimo do tipo C e tratamento complementar apropriado a cada caso, né? Porque o tipo D já é uma água poluída, né? Disposição das unidades de tratamento e dos sistemas de conexões. As unidades devem ser dispostas de modo a permitir o escoamento por gravidade, desde a chegada da água bruta até a saída da água tratada. É permitido o recalque de água apenas para lavagem de usos auxiliares. Qualquer unidade de conjunto agrupado em paralelo deve ter dispositivo de isolamento. Quando existe apenas uma unidade, esta deve ter dispositivo de isolamento com passagem direta da água. O arranjo dos diferentes grupos deve ser feito considerando a possibilidade de a estação exigir ampliações superiores às previstas, atendendo ao fixado em 5.4.2. Os centros de operações devem situar-se nos próximos das unidades sujeitas ao seu controle. O acesso às diferentes áreas de operação ou observação do desenvolvimento de processos deve ser estudado de modo a evitar escadas ou rampas pronunciadas. O projeto deve permitir que a ETA seja construída em etapas sem necessidade de obras provisórias para interligação nem paralisação do funcionamento da parte inicialmente construída. A conveniência da execução em etapas deve ser fixada levando em conta fatores técnicos, econômicos e financeiros. O dimensionamento hidráulico deve considerar as vazões mínimas e máximas, levando em conta a divisão em etapas e a possibilidade de sobrecargas. Grades destinam-se a reter materiais grosseiros existentes nas águas superficiais. São utilizadas na ETA quando circunstâncias especiais não permitem a sua localização na captação, devendo o projeto ser elaborado conforme NBR 12213. Unidades de micropeneiramento destinam-se a reter sólidos finos não coloidais em suspensão e podem ser adotadas num dos seguintes casos: quando a água apresenta alguns outros micro-organismos de tipo e em quantidade tal que sua remoção seja imprescindível ao tratamento posterior, quando permite a potabilização da água sem necessidade de outro tratamento, exceto desinfecção, quando permite redução de custos de implantação ou operação de unidades de tratamento subsequente. Os parâmetros para o dimensionamento das unidades de micropeneiramento
devem ser estabelecidos por meio de ensaios. As unidades devem contar com sistema de limpeza por água em contracorrente. Aeradores destinam-se a introduzir na água para remoção de compostos voláteis e oxidáveis. Introduzir ar na água, né? Para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e gases indesejáveis. O dispositivo de aeração, os dispositivos de aeração admitidos são plano inclinado formado por uma superfície plana com declividade de 1:2 a 1:3, dotado de protuberâncias destinadas a aumentar o contato da água com a atmosfera, bandeja perfuradas sobrepostas com ou sem leito percolador, formando conjunto no mínimo com 4 unidades, cascatas constituídas de pelo menos 4 plataformas superpostas com dimensões crescentes de cima para baixo, escadas por onde a água deve descer sem aderir às superfícies verticais, ar comprimido difundido na água contida em tanques, tanques com aeradores mecânicos, torres de aeração forçada com anéis, rachem ou similares, outros de comprovada eficiência. A aplicabilidade dos diferentes tipos de aeradores e suas taxas de aplicação devem ser determinadas preferencialmente através de ensaios. Não havendo possibilidade de determinar as taxas de aplicação por meio de ensaios, os aeradores podem ser dimensionados através dos parâmetros seguintes. Aerador conforme 5.7.2, letra A, B, admitem no máximo 100 metros cúbicos de água por metro quadrado de área em projeção horizontal por dia. Aerador difuso. Os tanques devem apresentar período de detenção de pelo menos 5 minutos. Profundidade entre 2,5 e 4 metros. Relação comprimento-largura maior que 2. O aerador deve garantir a introdução de 1,5 litro de ar por litro de água a ser aerado próximo ao fundo do tanque e ao longo de uma de suas das paredes laterais. Aerador mecânico. O tanque deve apresentar período de detenção de pelo menos 5 minutos, profundidade máxima de 3 metros em relação ao comprimento-largura e inferior a 2. E comprimento-largura inferior a 2. O aerador mecânico deve garantir a introdução de pelo menos 1,5 litro de ar por litro de água a ser aerado. Em caso de dimensionamento, conforme 5.7.3.1, a implantação deve ser em etapas, servindo a primeira para definir as taxas reais de aplicação. As tomadas de ar para aeração em tanques com ar difuso não podem ser feitas em locais que apresentem impurezas atmosféricas prejudiciais ao processo de tratamento e devem ser protegidas com filtro ou tela. O sistema mecânico para a produção de ar comprimido deve evitar a introdução de óleo na água.